Alguém é de Ariquemes aí, ó? Como é o nome daquela cidade que tem a corrida do Jirico? Que são os carros... Vale do Paraíso, é isso? É. E aí, alguém é do Vale do Paraíso, que fica bem ao lado do Garimpo Bom Futuro? Nós passamos por lá, saímos de lá, passamos pelo Vale do Paraíso, fomos no Garimpo Bom Futuro. Eu e o professor Lorismar, quando estava aqui, ainda nós fomos filmar lá. Por quê? Ali é onde tem a maior produção de casterita de Rondônia. E sai casterita dentro, mas não tem só de casterita. Recentemente parece que teve até o pai de um aluno, uma aluna nossa, ex-aluna nossa, que descobriu na terra dele casterita. Olha aí que coisa maravilhosa. Quando começar a explorar, ele ganhará royalties e vai ganhar uma boa grana aí com casterita. Mas na tela para vocês, porque nós estamos na nossa aula de revisão, falando sobre o ciclo da casterita em Rondônia. A descoberta na década de 50 pelo engenheiro Frederico Hopken. Nós temos aí, depois, vai passar na década de 60, a produção da casterita. Rondônia passa a produzir 50% da casterita e chega no auge da década de 70, quando nós temos um grande contingente populacional vindo para Rondônia. No final da década de 60 para o início da década de 70. Só que é na década de 70 também que eles vão proibir a casterita manual. Por quê? A exploração era uma exploração rudimentar, que representava 50% da produção do país de casterita era aqui em Rondônia. O trabalho totalmente manual, um trabalho amador, era um trabalho de faiscagem. E esses garimpeiros eles estavam à mercê de uma verdadeira máfia do garimpo que controlava a venda para que eles iam vender e o preço também de que seria dado. Em 1969, o governo brasileiro cria o Departamento Nacional de Produção Mineral para controlar essas garimpagens. O Garimpo Bom Futuro, quando é descoberto, na década de 70, final da década de 70 aí, Rondônia se torna o maior produtor nacional de casterita com 67,43% de produção só aqui de Rondônia. Só que o governo ele vai começar a proibir a garimpagem manual. Aí ele vai passar para grupos econômicos transnacionais, como Brumadinho, Brascan, Paranapanema e Best. Rondônia perde para Presidente Figueiredo, perde o primeiro colocado aí, em 83. Mas aí depois, com o Garimpo Bom Futuro, ela vai recuperar esse ranking de maior produtor de casterita. É claro que hoje o maior produtor de casterita é o Amazonas, tá? Amazonas. Aqui o que pode ser feito com a casterita? Refrigeradores, latas de conserva, radiadores, solda, sino, pode ser feito. E o valor que se encontra hoje a casterita. Dentro da cotação aí, o quilo da casterita, 22 dólares e 71. O estânio, 34 dólares e 94. A gente coloca em dólar aqui porque ela é mais também para exportação, além da indústria nacional. Tem um valor agregado muito grande. Até hoje as pessoas estão lá, lutando por essa garimpagem. Mas, eu coloquei para vocês uma atividade. Eu quero que vocês respondam essa atividade. Depois eu vou passar para fazer só a correção rápida dessa atividade com vocês, tá bom? Até lá. Garimpar. O homem, ao longo da história, ele sempre buscou... eu estava conversando aqui com meus botões e vocês aí me esperando. Mas eu estava pensando nisso. Vocês já viram que pedras preciosas, metais preciosos, ele fez a humanidade se movimentar? Nos Estados Unidos, a marcha para o oeste, atrás do ouro. Ai, desculpa que a rinite atacou aqui. Lá nos Estados Unidos nós tivemos a
marcha para o ouro. Aqui, o homem ele veio na década de 50, a partir da década de 50 atrás da casterita, e na década de 80 ele veio atrás do ouro no Rio Madeira. Nós tínhamos aí várias cachoeiras do Rio Madeira, aonde próximo das cachoeiras se dava essa garimpagem do ouro. Porque tanto a casterita quanto o ouro daqui da nossa região é um ouro de aluvião. Um ouro que desce e ele era depositado na margem dos rios. É por isso que os garimpeiros, porque vai descer de onde? O ouro do Madeira desce lá da Cordilheira dos Andes. E isso não desceu da noite para o dia, foi descendo através de um processo milenar. Milenar. Ele se formou lá e vai descendo, e vai sendo arrastado de aluvião. É por isso que no Rio Madeira tem ainda muito ouro. Na década de 80 se derrubaram quase todos os barrancos da beira do rio atrás desse ouro. Hoje as dragas tentam buscar no fundo do rio esses barrancos que foram derrubados e que estão depositados agora no fundo do rio, devido à movimentação que houve desse ouro. Mas o Rio Madeira é um local rico em ouro. Rondônia é um local rico em casterita. O diamante mais puro do mundo está em Rondônia, protegido pela comunidade Cinta Larga. E há um interesse muito grande de olhar de fora sobre essas terras. Porque o ser humano, pela ganância do ser humano, ele já tinha derrubado toda a floresta e minerado todo o solo, mesmo que isso signifique a perda do nosso clima e até a extinção do ser humano. Olha como é a coisa. A febre do ouro, a febre da casterita, elas são muito parecidas. Mas eu estou com atividade com vocês. Coloca aí na atividade. A casterita é um minério que pode ser encontrado em várias cores e tons, tais como amarronzado, castanho vermelhado, amarelo, preto, entre outros. Sua composição é basicamente formada por estânio, óxido de estânio, SnO2, sendo que na casterita é amplamente explorada em aluviões de inúmeras regiões da crosta terrestre. A maioria da casterita provém de depósitos aluviais ou de depósitos tipo placer. Suas jazidas são importantes, visto que possui um elevado valor econômico associado à sua atividade. Técnico de mineração, garimpo Bom Futuro. Esse texto vai ser tirado de lá. Quais os usos mais comuns do minério da casterita? É utilizado na composição de ligas de chumbo, matéria-prima para integrar a produção de latas e embalagens, serve também como soldas para a fabricação de conserto de aparelhos eletrônicos? Letra B. Serve para a fabricação de componentes de informática e na liga usada na fuselagem de aeronaves? Letra C. É utilizado para fabricar latas de alumínio e de cobre, que são usadas na indústria de bebidas? Nunca vi uma lata de cobre. Letra D. Componente fundamental para revestimento de motores automobilísticos por aguentarem elevadas pressões e temperaturas? Ou letra E. Usado justamente com nióbio para a fabricação de aço e vergalhões de ferro. Pelo amor de Deus. Pessoal, a liga de chumbo ali, quero lembrar vocês que a casterita, ela reveste latas de conserva e ela deixa a lata de conserva estéril. A liga de chumbo, os sinos que são feitos de igreja e tudo, precisa de casterita. Ela é uma liga que ela é misturada com outros metais. Tudo isso é produção da casterita. Então, por isso que a resposta correta é a letra A. É utilizada na composição de ligas de chumbo, matéria-prima que integra a produção de latas e embalagens,
Serve também como soldas para a fabricação de conserto de aparelhos eletrônicos. Vamos para a segunda. O garimpo Bom Futuro está localizado em Ariquemes, no estado de Rondônia. E tem uma história muito antiga. Os primeiros dados que relatam a descoberta da jazida considera como o maior do mundo todo em casterita. São de poucos depois da metade do século passado. Relatos indicam que a jazida foi descoberta em 1987, quando estavam sendo abertos os linhões pelos incas, ou seja, o processo de colonização. Quando estava sendo feito o processo de colonização pelo INCRA, lá em Ariquemes, se descobre o garimpo Bom Futuro. Em 1983, Rondônia perde a colocação de maior produtor de cassiterita para Rio Branco, no Acre, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Presidente Figueiredo, no Amazonas, Humaitá, no Amazonas ou Ouro Preto, em Rondônia. E aí? Pitinga. Pitinga fica lá em Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo, uma cidade do interior do Amazonas, hoje concentra a grande produção do estânio, desse minério. Várias pessoas moram nessa mineração. Tem toda uma estrutura para quem mora na mineração. E a cassiterita é um minério que ela é explorada com maquinários pesados e colocada para o mundo. Então, perdeu para Presidente Figueiredo, no Amazonas. Vamos para a terceira questão. Da extração manual da cassiterita, os mineradores eram submetidos a duras condições de vida e remuneração extremamente baixa. O minério garimpado era vendido na boca do garimpo para os grupos de garimpeiros que detinham o controle da região. A desativação da garimpagem manual ocorreu quando em Rondônia? Quando foi que ocorreu em Rondônia? Em 31 de agosto de 1971, em 31 de agosto de 1983, em 4 de julho de 1971, em 4 de janeiro de 1982 ou 31 de março de 1971. Se eu falei para vocês, eu quero até lembrar vocês que 31 de março, a gente lembra essa data 31 de março porque em 64 também o golpe militar ele foi dado em 31 de março de 64. E agora nós estamos em 31 de março de 1971. Agora o golpe é contra os garimpeiros. Proibia-se a extração rudimentar, a extração manual de cassiterita. Agora a cassiterita não podia mais ser extraída manualmente. Empresas, que eu não vou dar o spoiler porque vai ser a próxima questão, empresas multinacionais começam a explorar esse minério e vão se enriquecer aqui no Brasil. Na tela para vocês que a resposta é justamente 31 de março de 1971. O governo federal, em 1970, proibiu a lavra manual na província estanífera de Rondônia, de acordo com a portaria 195, determinando que a exploração da jazida fosse mecanizada através de empresas. A portaria 195 de 70 causou sérios problemas, como falência do comércio, desemprego, e os garimpeiros foram devolvidos para seus estados de origem. Quais grupos econômicos transnacionais, que não é nacional, ele é transnacional, ele é de várias nações, ficou responsável pela exploração do minério? Foi Andrade Gutierrez, Brascan e GMC? Foi a Queiroz Galvão, a Odebrecht, a JBS? Foi a Odebrecht, Paranapanema e Best? Ou foi Brumadinho, Brascan, Paranapanema e Best? Foi Paranapanema, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Best? Eu quero lembrar que tudo isso daqui são nomes de empreiteiras. Umas que trabalhavam no garimpo, outras trabalhavam na construção de ferrovias,
cada uma delas. Não se pode mais ter a garimpagem manual. Agora, o governo, até por controle, ele precisa passar essa garimpagem para multinacionais ou transnacionais. E ele chama algumas empresas que elas são consolidadas neste mercado. A Paranapanema é uma das grandes empresas mineradoras, inclusive ela tinha, onde aqui em Porto Velho é São Lucas, lá ficava o escritório da Paranapanema. Lembro que quando eu era pequeno, meu tio trabalhava na Paranapanema e a gente sempre ia lá no escritório. A Odebrecht também é uma empresa que é do Brasil, mas ela está dentro do contexto mundial. Também estava presente na construção de rodovias e construção e também exploração desses garimpos. Assim mesmo como a Andrade Gutierrez, que eram plurinacionais. E se não bastasse, também tinha a Best, que era uma outra empresa de exploração. Então são vários garimpos, cada um controlado ou por um grupo de empresas ou por uma empresa controlando cada garimpo. Então, a resposta correta daí é justamente a letra D, Brumadinho, Braskem, Paranapanema e Best. Tá? Brumadinho teve um problema sério do acidente em Brumadinho, Braskem. Então, Paranapanema, essa empresa aqui, ela está mais, e Odebrecht está mais voltada à construção, e Andrade Gutierrez, mais à construção das estradas daqui da região norte. Agora, quem era que estava dentro do processo de produção mineral eram principalmente essas empresas aí. E assim, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula, não perca, porque nós temos novamente na próxima aula, a atividade será o momento interativo. Então vamos aproveitando que eu já passo para vocês a próxima aula e vou explicar como será o movimento interativo dela. Até lá!